Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa pela demora aí dos vídeos, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já se sentiu assim meio que vazio? A gente vive reclamando que a gente não tem tempo para fazer as coisas, né? Mas já parou, já teve, talvez você já, não sei, mas eu dividi algo que aconteceu comigo e algo que me fez refletir. Estava sozinho em casa e algumas coisas para fazer e sentei no sofá tal e tudo aquilo que eu procurava me interter, tudo aquilo que eu procurava fazer com que ocupasse minha mente, vamos colocar assim, nada disso ajudou. Eu ligava a TV, assistia o esporte, nada, tentava assistir o Netflix, nada, tentava ler, nada, mexia no computador e nada vinha. Falei, pô, é agora meu momento de descanso. E a gente vive reclamando que a gente não tem tempo, que nosso tempo é corrido e muitas vezes a gente, eu falo isso por experiência própria, a gente esquece até mesmo de Deus, na é verdade? E eu sou um cara que vivo atrás de algumas coisas e começo a pensar e gosto muito de refletir sobre vários assuntos ou várias frases que eu vejo em ministrações e alguma coisa do tipo. E certo tempo atrás eu vi um pastor dizendo a respeito de quando Moisés e Arão vão falar com Faraó para que libertem o povo, né, para que possam ali sair e fazer sacrifícios a Deus, tal. Tá lá no primeiro versículo de Êxodo, capítulo 5, tá escrito assim: Depois disso, Moisés e Arão foram ver Faraó e declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. No verso 2: Quem é o Senhor? Retrucou Faraó: Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei sair Israel. E aí no verso 9 do capítulo 5, do mesmo capítulo, depois você dá uma olhada em tudo, mas eu quero enfatizar esse versículo 9. Diz assim: Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvido a mentiras. Olha que interessante. A gente vive dizendo que a gente não tem tempo para isso, tempo para aquilo, e muitas vezes a gente esquece e deixa de lado Deus. Só que lembra que eu falei para vocês no começo que tudo que eu procurava fazer ontem algo não me deixava satisfeito. E aí eu comecei a lembrar dessa passagem e comecei a pensar. Falei, pô, é verdade. Às vezes a gente esquece de Cristo, a gente começa a dar ouvidos àquilo que aquilo que o faraó põe na nossa vida, né? Pô, Daniel, não tô entendendo. Olha que interessante. Hoje o que mais tem é entretenimento para você. E o engraçado é que o inimigo ele não está preocupado em fazer você pecar. Não, não é isso. Ele não está preocupado em fazer você errar ou alguma coisa do tipo. Não. O que ele quer é ocupar o seu tempo. É isso que ele precisa. Ele não precisa fazer você pecar, efetivamente pecar. Ele precisa apenas ocupar o seu tempo. Para analisar quanto tempo você passa na frente do celular, ou quanto tempo você passa assistindo uma série, quanto tempo você passa, sei lá, assistindo uma televisão, alguma coisa. Não estou dizendo que é errado, que você não possa fazer, não é isso. Mas prioridades a gente tem que colocar assim. E eu estou falando isso para você porque é algo que eu faço e algo que eu parei para refletir ontem. Aquele vazio só passou quando eu peguei a Bíblia, comecei a ler algumas situações e comecei a refletir a respeito daquilo. A gente vai vendo que as coisas vão acontecer e o mais comum de tudo é a pessoa dizer assim: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas Faraó, quando Moisés foi libertar, foi falar com ele, Moisés e Arão foi falar com ele para que libertasse, deixasse o povo sair, o povo de Israel sair, ele falou: não, se eles estão pensando em sair para adorar é porque eles estão com bastante tempo vago, então vou aumentar o trabalho deles. Muitas vezes quando você pensar em conversar com Deus, muitas vezes quando você pensar em ter um momento seu com Deus ali, o inimigo ele vai fazer isso, ele vai criar distrações para que isso não aconteça. Então, de alguma forma, a gente está sujeito
a tudo isso, só que a gente acaba fechando os olhos para isso e achando que são coisas simples. Com quantas pessoas você falou hoje? Com quantas pessoas você conversou hoje? E você lembrou de conversar com Deus hoje? Eu não estou pregando religião, tá? Não estou pregando placa de igreja. Eu faço parte de um ministério, mas não estou aqui para te dizer que o meu ministério é certo, que outro é errado, que outro é certo e o meu é errado. Não, não é isso. Placa de igreja não leva ninguém à salvação. Placa de igreja, se fosse bom, ficava pro lado de dentro da igreja, não pro lado de fora, tomando sol e chuva. Entendeu o que eu quero dizer com você? Eu não quero dizer que católico, evangélico, não, não é isso. Eu estou dizendo que a respeito do JC, Jesus Cristo. Ponto. Qual tempo você tem dado para ele? Qual, melhor dizendo, qual o tempo você tem dado, você tem reservado para Cristo? Independente da sua fé, independente da sua religião, Jesus Cristo é o único que salva. Religião não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, ela acha que quando você começa a olhar muito para a religião, ela acaba te matando. E não é isso. Na Bíblia vem dizendo lá em Mateus: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai, conversa com teu pai que está em oculto. Claro que não é desse jeito que eu falei, estou falando de uma forma simples para que todos entendam. E isso me faz entender o que antes de qualquer coisa, antes de eu contar os meus planos, contar os meus projetos ou as minhas dificuldades para alguém, eu tenho que ter intimidade com Deus. Você não precisa sair falando para ninguém. Você não precisa conversar com ninguém sem antes falar com Cristo. Muitas vezes é Ele que vai te ajudar, muitas vezes é Ele que vai te ensinar. Ou muitas vezes não, sempre é Ele. É que muitas vezes a gente acaba dando ouvidos lá e... Pô, eu tô com tempo vago, eu não vou fazer isso para Cristo, eu vou fazer outra coisa, eu vou dar ouvidos àquilo que o Farol tá falando. Será que você consegue me entender? Às vezes a gente fala assim, pô, meu tempo, 24 horas para mim é pouco. E a gente acaba usando isso como muleta para não ter um momento com Cristo. Você já teve seu momento com Cristo hoje? Pensa nisso. Começa a olhar de uma maneira diferente. Começa a olhar, traça planos, projetos. Algo que eu tenho feito aí é colocar metas de leitura da Bíblia diariamente. Mas não simplesmente leitura, né? Procuro ver algumas traduções. Essa que eu acabei de ler para vocês é a versão NVT. Então, é uma versão mais simples de se entender. Procura aí. Volto a dizer, não estou aqui pregando religião. Isso não salva ninguém. Certo? Deus abençoe, fique com Deus. Muita gente está vendo o vídeo aí, tá esquecendo de dar o like, de compartilhar, deixar um comentário, se inscrever no canal. Dá essa força pra gente, compartilha com seu amigo, nos ajude a levar de alguma forma as experiências com Cristo para as outras pessoas, amém? Deus abençoe. Sugestão de louvor, vou deixar uma sugestão de louvor para vocês aí, como todo vídeo a gente faz, tá? Deus abençoe, que seu dia, sua semana, sei lá, qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja o mais abençoado possível. Amém? Deus abençoe, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Beijo, fui!